Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Inclusive hoje faltou internet, então a gente voltou a um breve tempo das cavernas, não é assim? Que momento propício para não fazer mais nada, só ouvir o som dos quero-queros ali fora. Com internet ou sem, eles estão lá fora, catando as minhocas deles, brigando, e nada muda. A arte lenta. Eu não consigo imaginar nada mais lento do que a própria vida. Ela se arrasta por alguns longos anos. A morte, ela é rápida, ela acontece num segundo. Mas quanto à arte, bom, se a gente fazer da nossa vida a obra de arte, então a gente vai ter que estar acostumado com uma longa trajetória, mesmo que se vivam poucos anos. Uma vez eu li em algum lugar que as pessoas ficavam entediadas quando chovia, domingo de tarde não tinham nada para fazer. Hoje, sem internet, então, ninguém tem mais nada para fazer, seja domingo de tarde ou seja qualquer dia. Este nada para fazer. É bastante interessante esse momento. Esse momento nos mostra o quanto a vida é breve e o quanto ela é longa, o quanto os momentos são profundos, cheios de vida, cheios de mistério, e a gente não percebe, até que a gente não preste atenção neles. E para que prestar atenção neles se temos muita internet? E muitos afazeres ao mesmo tempo. A própria arte, a própria produção cultural, veja, esses vídeos que eu estou postando diariamente. Às vezes eu gravo 4 vídeos por dia. Existe uma facilidade de produção em massa. A tecnologia facilita as coisas, né? Mas e se eu não gravasse nada naquele dia? Não fizesse absolutamente nada, porque tem dias, tem momentos em que eu não faço absolutamente nada. E sinceramente, o ato de fazer vídeos significam momentos de nada. Fazer música, viver a vida, significa nada. Puxa vida, que coisa deprimente. Veja, qual é o sentido da vida? Não precisa responder esta pergunta. Talvez ela não tenha sentido nenhum. E talvez você só perceba que ela não tenha sentido nenhum quando você finalmente para de fazer coisas, 1000 coisas, e fica parado. Aí você pode olhar os quero-queros. Será que eles estão parados? Não, eles estão sempre comendo no campo, ciscando com a patinha, esperando vir um inseto. E assim todos os outros pássaros e animais, e as plantas continuam a crescer. Olhai os lírios do campo, não é assim? E eles estão fazendo coisas e ao mesmo tempo fazendo nada. E tudo vai dar no mesmo lugar. Então o manifesto da arte lenta é a própria vida humana, a própria existência. Mesmo que as galáxias, as estrelas, o universo, a luz esteja se expandindo, correndo a uma velocidade inimaginável, tudo parece tão devagar. Aí dá a impressão que a gente tem que fazer 1000 coisas para chegar em algum lugar, que não é nenhum lugar. Não significa nada no final das contas. A arte mais lenta que eu consigo imaginar é a própria meditação. Chamamos de contemplação, que tal? Contemplar esta luz do sol, uma velocidade e uma distância incalculáveis, e você pode simplesmente ficar parado sem fazer nada, apenas recebendo essa luz e entrando numa espécie de inatividade consciente. Foi assim que a meditação entrou na minha vida, quando eu era muito jovem, e na verdade eu acho que eu já trazia essas experiências.
Quando você olha para uma fotografia, o tempo está parado e a sua mente viaja. Que tal olhar para o aqui e agora, para tudo ao nosso redor, que está vivo, que está acontecendo, não está fotografado, apenas está acontecendo? Que tal olhar para tudo isso como se fosse uma fotografia de um tempo que já se foi? E é mesmo. Tudo isso é um tempo que já se foi, porque já acabou. Ó, o que eu falei alguns segundos atrás, nunca mais vai se repetir. Esta vibe é o aprofundamento da vida. Esta vibe é a arte da vida. É o manifesto da arte lenta. Você observar com profundidade as coisas. Você não precisa fazer nada, porque o grande fazer é o acalmar a mente. Sabe? Nesses momentos sem internet, é que você percebe o contraste que existe entre a sua mente alucinada, que nem um hamster na rodinha, querendo fazer coisas, e a necessidade e a possibilidade de descansar, de não fazer nada, de não estar refém de algum sonho, de algum devaneio, de algum provável futuro brilhante. A sua mente está a 1000 por hora, que nem um hamster, que nem a velocidade da luz. Tem muita coisa acontecendo, muitos tropeços, e o hamster sai voando, né? E a rodinha continua. E aí ele volta. E continua, sem parar. É um vício. Esta é a ação mental. E parece que não há tempo, num dia só de 24 horas, não há tempo suficiente para fazer tudo que o hamster da nossa cabeça quer fazer. E parece que a vida não é o suficiente. Só que é uma loucura, convenhamos, isso é loucura. Tecnicamente, psiquiatricamente, loucura. Olhe o quero, olhai os lírios do campo, por favor. Eles estão fazendo as coisas de lírio, as coisas de quero, e há tempo suficiente para eles. Por que para nós, seres humanos, não há tempo? Você percebe que o que tem evoluído na história da humanidade é a tecnologia, são as máquinas, Wi-Fi, essas coisas. Eu vi uma pergunta muito interessante. Como é que o ser humano construiu o Wi-Fi de coisas que existem na Terra? Claro, existe uma evolução de entendimento das coisas da Terra para se fazer a tecnologia, mas neste entendimento se constrói novas máquinas, novas tecnologias mais rápidas, que produzem mais rápido. E aí o ser humano embarca nesta máquina, nesta rodinha de hamster. Em vez de ficar parado olhando, deixe as máquinas trabalharem. Só curta o quero, campo. Ah, não pode, porque parece que o ser humano ele ama a sua tecnologia a ponto de se envolver com ela, de não conseguir se desconectar, ficar sem internet. Ficando sem internet, parece que a maravilha do existir não significa mais nada. E quem sabe nem signifique. Quem sabe seja esse o medo, né? Fica fácil entender por que a falta de sentido na vida, junto com vários outros transtornos mentais que se somam a este sentimento profundo, eles ficam cada vez mais fortes, mais presentes, porque a velocidade de produção e o número de produção que já excede a necessidade humana, a produção de coisas, de alimentos, às vezes colocam no lixo os alimentos porque tem demais. Já excedemos muito a necessidade da vida. E vivemos apenas para luxos e sonhos e devaneios. Então poucos se fartam de muitos luxos, enquanto as necessidades de muitos são simplesmente ignoradas. Isso é uma coisa doentia, que faz parte não de um sistema político ou econômico, mas de uma falta de meditação, da grande arte da vida, da grande arte lenta da vida,
Apenas algumas poucas pessoas vão sentir essa necessidade e vão compreender exatamente o que eu estou falando, o que a mantra cultural está propondo. Poucas pessoas terão coragem de viver uma vida lenta, que na verdade não é lenta nem nada, está em outra dimensão. Não existe velocidade da vida, só existe velocidade de realização de desejos estranhos, sufocantes. Tem-se evoluído a tecnologia humana porque ela é uma parte da mente humana. A outra parte, interior, não foi-lhe prestada atenção. Por isso, cada vez mais, desequilíbrio, vamos chamar assim, esse caos todo, essa loucura toda, desequilíbrio. Provavelmente estamos num momento de decisão. Você quer uma arte lenta? Você quer uma vida lenta? Porque na lentidão você curte bastante as coisas, você faz as coisas melhor. Adivinha só, eu joguei muito Doom quando eu era criança. E recentemente, só agora, essa semana, eu baixei o Doom novo, de 10 anos atrás e joguei. E eu percebi que tem uma arma, um artefato que o jogador usa para... Parece que o tempo fica mais lento, então você consegue fugir dos monstros com mais facilidade. É isso que a meditação traz para a nossa experiência de vida. A gente fica mais lento, mas num sentido mais consciente, mais presente. E aí a vida fica mais fácil. Olha, talvez isso seja apenas um slogan que eu quero te vender. Talvez não seja nada disso. Mas as pessoas sempre perguntam: o que eu ganho com meditação? O que eu ganho com cultura zen? O que eu ganho com essa coisa toda? Eu tenho aí que trabalhar, as rodas de hamster não param de girar. Elas estão a uma velocidade muito maior do que o saudável. Você está viciado em rodar na roda do hamster. Mas pode ser que você nem perceba, que você sai voando e nunca mais consiga se encontrar. A arte lenta é para a gente se encontrar. Até o próximo vídeo.